Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá na congregação que o reverendo Daniel Carreira pastoreia, e todos os irmãos ali reunidos, e também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje, sexta, 21 de fevereiro desse ano de 2025, temos como tema os anjos de Deus, que foi pregado no dia 24 de agosto de 2005 em São Luís Potosí, México. E nos diz essa porção da Escritura que o Dr. William Soto Santiago nos leu, em Salmos 103, versículo 19 em diante, diz: o Senhor estabeleceu nos céus o seu trono, e o seu reino domina sobre todos. Aí à direita ele desenha uma estrela de Davi. Bendizei ao Senhor, vós, os anjos, poderosos em fortaleza, que executais as suas palavras, obedecendo a voz do seu preceito. Bendizei o Senhor, todos os seus exércitos, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Os anjos de Deus podem se sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem a influência da dimensão celestial com o terreno, pregado pelo Dr. William Soto no domingo 6 de maio de 2012, em Cayey, Porto Rico, diz: a vida do crente, a vida de cada crente em Cristo nessa terra é acompanhada por anjos de Deus. Não estamos sós. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os defende. Isso está em Salmos 34, com um cântico que diz: não estamos sós. O nosso anjo os vigia. Ele nos cuida e guia de nós. Ele diz: em toda a verdade. E diz: não estamos sós. Eis aqui o anjo ministrador. Agora vejam no Salmo 34, é onde nos diz, versículo 6: esse pobre clamou e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os defende. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William: quantas vezes eu e você temos passado por etapas onde podíamos perder a vida em um acidente ou em algum outro problema, mesmo estando no ventre de nossa mãe. Se não nascêssemos a tempo e demorássemos muito tempo, não estaríamos aqui. É importante que saibamos que não estamos sós. A dimensão celestial nos acompanha com anjos, hostes de anjos, acompanham a igreja do Senhor Jesus Cristo e todos os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. São Paulo dizia em algumas ocasiões: o anjo do Senhor apareceu a mim. E ali na embarcação que estava, desceu uma tempestade, e o anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse: mesmo que a embarcação vai ser destruída, vai se romper, nenhum dos que estão na embarcação morrerá. E isso comunicou a todos os que da embarcação, ao capitão e todos os marinheiros e todos os presos que iam nessa embarcação.
estamos acompanhados pelas hostes celestiais, como o profeta Eliseu, quando ele foi cercado pelo exército sírio, durante a noite, chega Giezi e acorda, desperta Eliseu e fala: estamos cercados pelos exércitos sírios. Eliseu fala para ele: são mais os que estão conosco do que os que estão contra nós, ou seja, fica tranquilo. Eliseu adormeceu naquele momento. Giezi não estava vendo as hostes celestiais, mas naquele momento Eliseu não estava vendo as hostes celestiais, mas sabia que estava com ele. E assim é com o ministério que Deus colocou em cada profeta, em cada era e em cada dispensação, e nesse tempo final também. Cada um sabe que todas as hostes celestiais o respaldam. Porque esse é o maior sinal que Deus envia à terra um profeta. E, consequentemente, o céu todo está do lado desse mensageiro. Continua dizendo: as havia visto talvez em outras ocasiões, ou seja, todas estas hostes celestiais. Ou tinha visto quando Elias se foi arrebatado ou raptado. Ele, através da palavra, sabia que estava acompanhado de hostes celestiais e também já tinha tido a experiência. Ou seja, que quando ele viu ao seu pai espiritual, Elias, partir, ele teve uma experiência muito importante ali. E ali, Deus esteve mostrando a ele que, assim como esteve com Elias, estaria com ele, com Eliseu, o seu sucessor. Naqueles momentos ele não precisava estar vendo, ele sabia e cria. E eu e você não temos que estar vendo nada, senão vendo o que está na Escritura. E assim como Deus disse, é assim. Porque essa é a palavra de Deus e nós cremos desse jeito. E por isso que estamos no caminho de Cristo como membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque os anjos de Deus acampam ao redor dos que o temem e os defendem. E agora, Giezi não podia ver, muito menos estava crendo. E por isso ele não podia ver. É preciso crer para poder ver. Não ver para crer. Por isso ele falava: bem-aventurado os que creram e não viram. Porque senão, como dissemos ontem, assim qualquer um. É preciso essa fé que vai mais além de ver coisas físicas. A fé escala mais acima. E nesse tempo final, a nossa fé dos escolhidos de Deus está ali, olhando a sétima dimensão, onde Paulo foi transportado. Agora continua dizendo: não podia haver na palavra de Deus, havia acompanhado o anjo de Deus com hoste celestial a Israel, os arrancou do Egito e os guiou até a terra prometida. Quando deu a lei a eles, ele disse que a lei foi dada por comissão de anjos que estavam ali. Lá, também no meio dos judeus, também há no meio dos judeus o grupo dos saduceus do tempo de Jesus, e se ainda há aqueles que não creem em anjos e em espírito, então são daquele grupo. Mas os crentes na palavra de Deus creem em anjos, creem em espírito, creem no Espírito Santo, creem que o ser humano tem espírito, é alma e também tem corpo, e que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo Deus. E agora, Eliseu disse a ele:
Deus abre os olhos a este, para que ele veja. E foram abertos os olhos espirituais, e então viu os montes cheios de carros de fogo, anjos, carros de fogo, e todas estas coisas. Agora foi a pedido de Eliseu. Se Eliseu não chegasse a pedir que Deus abrisse o entendimento, esse mundo espiritual, a Giesi, ele nunca teria visto essa dimensão, porque primeiro não havia crido. Portanto, foram abertos os olhos dele pela fé de Eliseu. Agora vejam que na terceira etapa vai chegar um momento em que as pessoas não vão precisar ter fé. Apenas com a fé desse instrumento que vai estar aí nessa etapa, já chamada a terceira etapa, nesse momento já quase final, onde para esse tempo os escolhidos de Deus já vão estar todos prontos. E se faltar alguma coisa em algum, ali já vai estar na parte final da sua preparação. Ou seja, para ter essa fé perfeita. Continua dizendo, Deus abriu os olhos espirituais dos crentes em Cristo para que eles, sem ver, creiam, porque são bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Lhes têm sido abertos os olhos espirituais para que eles vejam a palavra que está dito e crer. Não precisam ver literalmente nada, porque eles já veem na palavra. E é assim. Vejam na mensagem como as asas agitam, que foi pregado pelo reverendo William Branham no dia 22 de janeiro de 61, nos diz na página 21 desta versão deste folheto, e aqui este parágrafo seria o parágrafo 91, nos diz Ló era um homem justo. A Bíblia diz isso. Mas os pecados do seu povo e de Sodoma afligiam sua alma justa diariamente. Assim é como fazem os corações dos verdadeiros filhos de Deus hoje. Ló havia visto a perversão e o maltrato do corpo humano, drogados, bêbados e delinquência juvenil, mas a parentela de Ló riam dele. Os parentes de Ló riam dele e eles não criam. Ou eu posso ouvir eles rindo de Ló, dizendo como uma grande cidade como Sodoma vai ser destruída com toda a sua força e poderes e adiantamentos científicos, supercientíficos. E eles estão dizendo estas mesmas coisas hoje. Como o mundo pode ser destruído com fogo? Como pode chegar no final? Continuamente murmuravam. Meus queridos irmãos, eu vou dizer a vocês como isso vai acontecer. A mesma palavra que falou o mundo à existência vai falar fora de existência pela palavra do Senhor. Foi falado a ele a existência pela palavra do Senhor. Vai falar fora de existência. Deus, seja misericordioso com esta pobre, miserável, cega e desajeitada nação. Chegou a ser rica e acrescentada em bens, mas está nua diante de Deus e não sabe. Que cena horrível! E ele escreve ali: a destruição do mundo pela palavra falada de Elohim.
a destruição do mundo pela palavra falada de Elohim. Continua dizendo: olhemos ao que tomou lugar antes de que Sodoma fosse arruinada por Deus. Eu quero que vocês notem que Sodoma foi destruída por fogo, e no tempo de Noé, o mundo foi destruído por água. Deus fez um pacto com o homem que ele não destruiria o mundo com água outra vez, mas ele não fez pacto nenhum correspondente no tocante ao fogo. Portanto, ele pode destruir o mundo com fogo e não quebrantar a sua palavra. Pedro, o apóstolo, viu isso e falou dele. E ele escreve à esquerda, com fogo. Porque o pacto que Deus fez com o homem foi que ele não destruiria o mundo, a raça humana não traria o juízo divino novamente através da água. Vejam, mas não disse nada a respeito do fogo. E, consequentemente, o que aconteceu do tempo de Sodoma e Gomorra, ali estava mostrando como seria, no fim do tempo, a destruição, onde o fogo atômico será desatado. Aquilo foi uma amostra do que vai acontecer nesse tempo. Continua dizendo: antes que Deus destruísse Sodoma, ele enviou o seu anjo para avisar Abraão. E à esquerda ele escreve Elohim. E à direita ele escreve Mateus 24, 34 ao 39. Por quê? Porque Abraão foi alguém que viveu pela palavra e manteve a sua palavra. Assim é como os anjos vêm ao homem, porque eles retêm a palavra de Deus. Vieram a Abraão 3 anjos e falaram a ele, um profeta pio de Deus, que Deus destruiria Sodoma. Observe a razão da visita daqueles 3 anjos. Eles estavam dando as últimas notícias do último aviso de destruição. E os anjos deixaram o lugar de Abraão e foram a Sodoma para dizer a Sodoma do juízo que estava por vir. No livro de Citas, ali na página 46, parágrafo 398, nos diz: Sodoma estava aqui e Ló estava em Sodoma. E 2 anjos foram ali, e lhes pregaram e tiraram aquele pequeno grupinho virgem adormecidas. Vamos um momentinho aí a Mateus. Aí. Mateus 24, para ter essa escritura que ele se referiu ali. Mateus 24, versículo 34, nos diz: na verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. E ele escreve, ou ele desenha à esquerda uma estrela de Davi: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aí ele desenha outra estrela de Davi à esquerda. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora, nesta Bíblia, aqui nessa outra Bíblia, Mateus 24, aqui aqui no versículo
36. Aí à esquerda, ele também desenha aí uma pedra angular e as eras, para que vocês também tenham esse desenho aí. Agora vejam, continua dizendo aqui, na página 46 do parágrafo 398, eu vou ler de novo para ver o que está escrito ali. Sodoma estava aqui, Ló estava em Sodoma, e 2 anjos foram lá e pregaram a eles e tiraram aquele pequeno grupinho, virgem adormecida. E em cima ele escreve: as virgens fátuas são tiradas pelos anjos Moisés e Elias, Miguel e Gabriel. Agora, sigue dizendo aqui, agora o irmão Branham continua dizendo aqui na mensagem, como as águas excitam o seu olhar, diz: Sodoma, em troca, riu dos anjos. E mesmo assim, fazer perversidade aos anjos. Ou seja, o que eles queriam fazer... Vamos ver aí. Isso está por Gênesis. Gênesis 16. Vamos ver. 17, 18, por aqui, 19. É quando eles... Já quando está por vir, está vindo a destruição. 19. Vamos também ter por aqui essa outra Bíblia aberta. Aqui. Vejam. Nesse capítulo 19, versículo 1. Vamos ver. Versículo 1. Desde o versículo 1. Diz: ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis os vossos caminhos. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram, porque Deus tinha feito, Elohim tinha feito corpos palpáveis, tangíveis para Gabriel e Miguel, e disse que fez um para ele. Mas antes que se deitassem, ou seja, era noite, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, ou seja, eles estavam todos, a mente deles estava prejudicada, estavam pervertidos. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noite entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Agora, aí a palavra o conheçamos, em algumas traduções, o conheçamos, abusemos deles. Em vários lugares da Bíblia você pode achar onde fala: e conheceu fulano, a sua esposa, ou a fulana, e concebeu um filho. Você vê? Ou seja, eles tiveram relações, e dela concebeu. Conheceu a sua mulher, e como diz aí também
no tempo de José e Maria, diz que não a conheceu até que deu a luz ao menino, a Jesus. Agora vejam do que aqui está se referindo. O que eles queriam fazer era algo que está contra as leis divinas. Uma pessoa que tenha essas inclinações assim, vejam, esses espíritos que essas pessoas têm não são de Deus. E ele, a pessoa, se é mulher ou se é homem, está mostrando o que era naquele tempo de Sodoma e Gomorra, no qual, pois, pedimos a Deus que ajude essas pessoas que tenham essas inclinações assim, porque o que estão mostrando é o que se viveu naquele tempo de Sodoma e Gomorra. É como no Peru, existem lugares onde não chove. Vê? Mostra como era no tempo de Noé. A terra se regava com orvalho, vê? E assim mesmo, nesse tempo, existem pessoas que procuram pessoas do mesmo sexo. Isso que nos mostra é como era no tempo de Sodoma e Gomorra. Agora continua dizendo: saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhe disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. E à direita ele desenha uma estrela de Davi. Veja, tal maldade contra aqueles anjos. Tenho 2 filhas virgens e vou-las trarei, que não conheceram o varão. Veja agora de novo a palavra conhecer, a que se refere? Vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vejam, as más intenções que eles tinham era pior aí, e faziam grande violência ao varão e a Ló, e se cercaram para quebrar a porta. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta, porém os homens, estendendo e ele desenha uma estrela de Davi à direita. Porém os homens, estando a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Bom, já o que eles iam receber depois seria pior. E disseram os varões a Ló. Então disseram os homens a Ló: tem aqui algo mais dos teus genros, teus filhos e tuas filhas, todos quantos tem na cidade? Traze-os sair deste lugar. Ou seja, ele deu ali a oportunidade à família de Ló. Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Aí, à esquerda, ele desenha uma estrela de Davi. Então saiu Ló e falou aos seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Vejam, agora lembrem que ele saiu e pôde sair porque todas aquelas pessoas estavam cegas, e pôde caminhar no meio deles sem que eles percebessem que ele tinha saído, para avisar aos demais, os seus genros. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade.
Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Aí à esquerda do versículo 15, desenha uma estrela de Davi, e ele escreve aí: ao raiar a alva, Ló saiu, e veio o fogo pela manhã, na 4ª vigília. Aqui aqui nesta outra Bíblia em cima ele escreve: Abraão é igual à igreja noiva, às virgens prudentes. Ló está um pouquinho cortadinho aí, ele diz: Ló é igual à igreja denominacional, às virgens insensatas. Traço, raiar a alva é igual ao raiar o 7º milênio. Isso em cima, ali, em cima do versículo 13, lá em cima. Aqui nessa Bíblia é grande. Ele escreve em cima: Abraão é igual à igreja noiva, às virgens prudentes. Ló é igual à igreja denominacional, às virgens insensatas. Raiar a alva é igual ao raiar o 7º milênio, ou seja, o começo. E aí, nessa outra, à esquerda, na parte de cima, na oração, ele escreve: ao raiar a alva, Ló saiu e veio o fogo pela manhã. O irmão Branham disse que aquilo foi fogo atômico na 4ª vigília. Agora continuamos aqui onde nós paramos. Eu estou lendo agora a mensagem como as águias excitam seu olhar. Na página 42 eu estou aqui. Diz: Sodoma, em troca, riu dos anjos, e assim fazer-lhes perversidade aos anjos. Já vimos ali como nos narra aqueles momentos lá, o que eles queriam fazer com os anjos. Agora vejam o que aconteceu nesses dias, o qual nós nos unimos na dor daquela família. E vejam como aquelas 2 crianças, aqueles 2 meninos foram mortos. E vejam, mais 2 está nos noticiários. Ou seja, ao invés deles entregarem, pessoas veja, agora eles entregaram 4 mortos daqueles que estão lá, os reféns, e 2 eram crianças. Eu também estava vendo aqui que ao pai, eles falavam que eles estavam vivos, depois diziam que estavam mortos, depois falavam que estava vivo. Ou seja, foi um tormento terrível para aquele pai. Diz: 4 Ramais entregou o corpo de 4 reféns, incluindo os das crianças vivas, que foram sequestrados da casa deles por militantes do Hamas há mais de 16 meses. As 2 crianças argentinas se converteram às vítimas mais reconhecíveis dos atentados terroristas de 7 de outubro. Essa é a primeira devolução de corpos e marca um momento novamente sombrio para Israel e para todos nós que amamos a Israel, o qual eles vão pagar muito caro
com o que, pelo que esse grupo terrorista e toda pessoa e todo governo que fez guerra contra Israel, o filho primogênito de Deus como nação, vão pagar muito caro. E aqueles também que fizeram mal à igreja noiva, não só nos tempos passados, mas nesse tempo também. E em sua graça e misericórdia, Deus opere para que aqueles que estejam sejam libertos, porque desejamos que estejam vivos e que retornem aos seus lares, para que se encontrem novamente com seus entes queridos. Estamos braço a braço com Israel. E Deus, nesse tempo final, estará realizando o estabelecimento do reino do Messias em Israel. A restauração do reino de Davi, do trono de Davi, onde haverá paz, felicidade, não só para Israel, mas para toda a família humana. E, embora muitos desejam que Israel seja destruído e desaparecido, não sabem que o Deus Criador dos céus e da terra, com todos os seus exércitos, está a favor e em favor de Israel e está cuidando da gente, embora se vejam que estão em momentos muitas vezes difíceis. Mas Deus não se esqueceu e nem vai se esquecer de Israel. E assim é também com a igreja noiva, o Israel celestial. Ele está respaldando e cuidando de Israel celestial também. Agora vejam como também eles, esse grupo, que é como um grupo do tempo de Sodoma. Tem uma notícia que fala que a maioria das pessoas leva o seu filho para ver uma partida de futebol ou para passear no parque, e fala que lá em Gaza eles levam os filhos deles para ver como os judeus mortos são exibidos e profanados. Agora vejam como isso está tomando uma repercussão, ou seja, como o inimigo de Deus vai colocando já certas coisas e fica em um lugar, fica de pé ali num lugar para exibir, vejam, aqueles corpos, para que os levem já mortos. Vejam, isso é o que vai acontecer com Apocalipse 11. Veja como já está entrando isso. E humanamente, e nas leis humanas sob este reino dos gentios vai ser algo normal. É tanto assim que vão enviar até presentes. Mas se meteram, vão se meter com Elohim e os seus anjos e todo o seu exército, com o Criador dos céus e da terra, com a igreja noiva e o povo hebreu. Ou seja, vão dar o grande tropeço que o reino dos gentios jamais recebeu. A pedra não cortada de mãos vai ferir os pés de ferro e barro cozido e vai esmiuçar esse reino dos gentios e não vai ficar nada. Vai ser destruição total. E Deus, assim, vai estabelecer esse reino de paz mundial em Israel. Jerusalém vai ser a capital. Isso tudo é para ser realizado nesta dispensação do reino, onde Ele
veio como juiz, como rei, e vai estar sendo estabelecido esse reino do Messias Príncipe, porque ele já não está como Cordeiro de Deus, ele está como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Nos unimos à família daquelas pessoas, daquelas crianças, daquela mulher e daquele outro homem que foram entregues mortos, o qual vão pagar muito caro todo esse movimento, e todo movimento e todo governo que esteja contra Israel, e da igreja noiva também. Continua dizendo aqui na página 22. Dessa mensagem, como as águias chocam os seus ovos, como a águia que choca o seu ninho, as assim chamada igreja do mundo de hoje, um homem de Deus virá em sujeira e eles tentarão fazer mal a ele e ferir a ele ao invés de ficar atrás dele e apoiá-lo e respaldá-lo e dar atenção à mensagem dele. Vê aí claramente isso se cumpre plenamente em Apocalipse 11, onde Deus está operando esse ministério de Moisés e Elias. Mas a Bíblia diz que eles vão ser como aqueles, falando dos últimos dias, explicitamente, homens amadores das coisas do mundo, violentos, altivos, falsos, acusadores, menosprezadores do que é bom. Ou seja, vejam, todo filho de Deus deseja agradar a Deus. Todo filho de Deus deseja refletir a sexta dimensão. E vejam que esses falsos acusadores e esses menosprezadores do que é o bom, do que é bom diante de Deus, estão contra uma pessoa quer e deseja refletir a sexta dimensão, porque é igual a como aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló. Você diz, irmão Branham, essas pessoas devem ser comunistas. Não, eles não são. Eles são os chamados cristãos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, negando a mensagem do último dia. E à direita aí ele desenha uma pedra angular, as eras e uma seta, pedra angular, um traço. E circula o último dia. E ele sublinha aí, ele sublinha bastante, negando a mensagem do último dia, e o último dia ele circula. E aí ele escreve à direita, assim para cima, em 1, 2, 3, 4 linhas, ele escreve a mensagem do último dia, sétima era, sétima dispensação e sétimo milênio. A mensagem do último dia, sétima era, sétima dispensação e sétimo milênio. Não, eles não são, eles são chamados cristãos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, negando a mensagem do último dia, negando o sobrenatural, rejeitando por atenção. Oh, mas quão bendito é descansar em Deus e crer e estar recompensado como Ló e Noé estiveram, escolhidos por nossa fidelidade e a sua graça para escapar. Vocês leram a palavra a respeito ao grande dilúvio?
Antes que caísse uma gota de chuva na terra, Noé entrou na arca. E antes que uma bola de fogo caísse do céu em Sodoma, Ló foi tirado de Sodoma. E Jesus disse que como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló, assim será em nossos dias na vinda do Filho do Homem. E aí à direita ele desenha uma estrela de Davi e escreve em cima, a vinda do Filho do Homem. A Escritura está na parede. Igreja, despertem. Se a Escritura está na parede, quão perto então se está o rapto da igreja? Pense nisso. Noé entrou na arca para a salvação e Ló saiu fora de Sodoma pela mesma razão. Um entrou e outro saiu. De que este tipo? Ou de que tipo esto? Bien. De que tipo é isso? Bom, eu gravei o meu coração como isso. É um tipo da igreja saindo do mundo para a salvação e entrando dentro da arca de Cristo para navegar até a glória. Noé entrou à arca para a salvação e Cristo é a arca de salvação. Ele escreve à direita, a arca Cristo. E lembrem, isso antes que o granizo e a escuridão e a morte caísse sobre o Egito, Israel fez o seu caminho até Gozém, onde havia luz. Homens e mulheres, me escutem agora. Antes de que venha o dia e você seja deixado sobre a terra em escuridão e juízo, corram tão rápido quanto vocês possam para o chamado de salvação, recebam a sua mensagem de misericórdia. Se apressem, disse o anjo, e escapem disso, porque eu não posso fazer nada até que tu tenha saído. O juízo não pode vir. A Rússia tem um projétil que vai nos colocar em cama de morte. A Rússia vai destruir os Estados Unidos da América com uma bomba atômica, o qual tem o nome dele. O que é isso? Falando nacionalmente e espiritualmente, Deus está falando à sua igreja para sair, porque não pode fazer nada até que vocês tenham saído. Deus esperando pela sua igreja para romper suas barras, os seus grilhões denominacionais e vir junto para um real derramamento do Espírito Santo para levantar sua igreja à glória. E aí ele desenha uma pedra angular à esquerda e à direita escreve Apocalipse 4:1. Não posso fazer nada até que vocês subam ali. Devemos vir juntos para que o seu poder nos una em um só corpo e nos rapte antes da destruição do mundo. E ele escreve à esquerda. Rússia, ele escreve também o rapto. Ele os está visitando hoje, igreja em misericórdia. Lembre da página que corresponde ao parágrafo 183, que é a página 22, onde ele diz que o Filho do Homem se revelou por uns quantos anos em misericórdia, e ele diz que a próxima vez vai ser no juízo, e as nações que se esqueceram do seu dia de graça, o seu dia de graça, melhor, de sua graça, pecaram em sua maneira de graça, ou melhor, em seu dia de graça, ou seja, abaixo a dispensação da graça. Ele os está visitando hoje, igreja, em misericórdia, e enquanto seja Ele, dê atenção e receba a sua mensagem. Saiam fora dessas paredes babilônicas feitas por homem e denominações
feitas por homem. Corram de teologias e credos humanos, corram ao centro da glória de Deus e clame por misericórdia, porque o sangue do seu Filho que o salvará. Saiam da sua velha natureza duvidosa, as suas superstições, atendam e fujam ao centro da sua graça e vivam. Por isso eu digo para vocês que as paredes de denominações feitas por homem se desmoronarão e perecerão com o mundo incrédulo. Mas o justo Ló e o justo Noé foram tirados, e assim a igreja do Deus vivente vai ser tirada. Se vocês deem atenção, não vão ver uma bomba atômica e nem uma arma de destruição vai vir perto de ti. Você vai estar salvo no grande reino de Deus. Você não pode sentir o estremecimento do Espírito Santo tentando tirar vocês fora de todas essas igrejas dormentes feitas pelo homem para manter vocês com o seu espírito vivente? Aí à direita ele escreve estremecimento. Louvado seja o Senhor, Ele está abrindo os nossos olhos, estamos chegando. Querido Senhor, revive-nos enquanto nós nos aproximamos. Aí ele escreve Noé e Ló, é igual às virgens fátuas. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William, na mensagem que nós estamos lendo, a influência da dimensão celestial com o terreno, e quando estejamos transformados, então essa dimensão estará completamente aberta para todos nós. E se Deus nos permite que abra nossos olhos espirituais, fisicamente espirituais, para ver com nossos próprios olhos a dimensão dos anjos, então vamos dar graças a Deus também, mas primeiro cremos como está na palavra. Na mensagem Por que tiveram que ser pastores, na página 2, nos diz aqui o reverendo William Branham. Página 2 abaixo diz: agora, esta mesma coisa estava aqui quando Adão esteve aqui. A televisão estava presente quando Elias estava no Monte Carmelo. Estava aqui quando Martinho Lutero, aquele jovem sacerdote, lançou a comunhão sobre o chão e falou: é lixo, e o justo viverá pela fé. Estava aqui presente, mas agora é que estamos descobrindo, falando da televisão. E também é verdade que a nossa presença nesta noite está Deus, anjos, seres sobrenaturais que são invisíveis ao nosso sentido natural de vista. Mas algum dia vai ser uma realidade, assim como é a televisão. E assim, do comum. E agora é por isso que eu creio na palavra. Vê? Por quê? Porque não precisa ver para crer. O escolhido de Deus crê de todo o coração e sabe, consciente, está consciente que os anjos de Deus acampam ao redor dos que o temem e os defende, os anjos dos filhos de Deus. Ou seja, que o escolhido de Deus não tem que ver para crer na obra que Deus está realizando. E ele diz ali, se Deus nos permite ver, nesse tempo, diz, com nossos olhos fisicamente espirituais, ou seja, nesses corpos, olhar, que Ele permita aos escolhidos de Deus verem quantos são os que estão conosco, pois daremos graças a Deus. Mas vejam, nós cremos nas promessas e não precisamos ver para crer. E ele continua dizendo, depois, mais adiante, talvez na terceira etapa, que se cumprirá em uma grande carpa catedral, ali provavelmente veremos que ao lado de cada crente em Cristo vai estar um anjo, o seu anjo da guarda. Veremos que ao lado de cada crente em Cristo estará um anjo, o seu anjo da guarda. Em uma mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, nos diz na página 85, diz o irmão Branham, aquele grande anjo do pacto, aquele que esteve com Moisés no deserto,
aquele que visitou Paulo no caminho a Damasco, ele mesmo permitiu que a sua fotografia fosse fotografado juntamente conosco. Ele é o mesmo cuja fotografia apareceu na revista Life em inglês há alguns dias. Agora, a mesma palavra, pelo mesmo Deus e pelos mesmos canais e pelo mesmo caminho e pela mesma promessa, onde estejam 2 ou 3 congregados em meu nome, ali eu vou estar no meio deles. Então, Ele está aqui. Os anjos de Deus estão ao redor dos que o temem. Isso é ao redor daqueles que confiam completamente na sua palavra. Nenhum homem pode ter respeito à palavra sem ter temor de Deus. E à direita para cima ele escreve temor de Deus. E ele escreve aí no parágrafo abaixo: os anjos de Deus estão ao redor de 3 pontos, reticências. E aí também um pouquinho embaixo ele escreve: os que confiam completamente na sua palavra. E em cima desse parágrafo que nós lemos, ele escreve à esquerda o pilar de fogo. E em cima ele escreve: o anjo do pacto é igual, Apocalipse 10, de 1 a 11. E em cima dessa oração, várias escrituras. Agora nosso irmão William continua dizendo. Depois, mais adiante, talvez na terceira etapa, é que se cumprirá em uma grande carpa catedral. Aí, provavelmente, nós veremos que ao lado de cada crente em Cristo estará um anjo, seu anjo da guarda, seu anjo guardião, e que quando se reúnem nos cultos, não apenas se conta o corpo físico, mas os anjos também estão. Assim que quando tem uma multidão, digamos de 100, 500, 1000 ou 10.000, multiplica por 2 ou mais. Agora vejam, quando nós temos tido atividades onde naqueles lugares são de 50, de 100 pessoas, vejam, ele diz que se multiplica por 2 ou mais. Quando nós temos tido atividades que há 5.000, 6.000 pessoas, agora vocês já podem ver quantos mais estão ali nessa atividade. E quando temos uma atividade de 1.000, ou 12.000, ou 13.000 pessoas, ou 14.000 pessoas, vocês já sabem quantos mais estão aí. Diz que se multiplica por 2 ou por mais. Ou seja, que a audiência que temos nas atividades que estamos realizando nessa terceira etapa é uma audiência grandíssima. Não só os que estão aí presentes nessa atividade, os que estão conectados através do satélite e da internet, e os que estão também na sexta dimensão, mas os anjos e todos os anjos que estão acompanhando a cada escolhido de Deus. Agora veja essa multidão tão grande que nos acompanha, que é um mundo invisível. Agora nosso irmão William continua dizendo: as hostes celestiais acompanham aos crentes em Cristo, e quando se reúnem, aí estão as hostes celestiais reunidas também, as que acompanham aos crentes em Cristo. Vejam, em uma mensagem onde ele nos falou no dia 31 de dezembro de 2013, foi uma atividade de fim de ano em Cayey, Porto Rico. Ele diz: a fé para o rapto é uma promessa para todos os que vão ser transformados. A grande voz de trombeta, a trombeta final, isso tudo é uma promessa para os que serão transformados, e para os que morreram, que serão ressuscitados em corpos glorificados. Até a grande carpa catedral é uma promessa para os que vão ser transformados. É uma promessa para os que vão estar sentados ali, recebendo a palavra e recebendo todas as bênçãos que Deus derramará nessa etapa. Assim como vimos a Deus, a glória de Deus, a presença de Deus no tabernáculo de Moisés e no templo do rei Salomão, que o rei Salomão construiu, temos visto a glória de Deus em diferentes ocasiões. Assim veremos a glória de Deus na grande carpa catedral que o reverendo William Branham viu, e veremos também a glória de Deus manifestada em toda a sua plenitude a cada um dos crentes do último dia que serão transformados. Em outra mensagem, que foi em 2016,
no dia 3 de janeiro de 2016, intitulado Será Segundo a Visão Divina, que foi no domingo, em Cayey, Porto Rico, diz: quanto à visão da carpa, encontramos que é uma promessa muito grande, e onde essa visão se cumpra, porque tem que se cumprir em algum país, onde essa visão se cumpra, haverão grandes bênçãos de Deus para todas as pessoas que estarão ali, e para as que estarão conectadas, ouvindo as pregações. Ouvindo o quê? Se tem pregação, então tem que ter um pregador, um mensageiro, ouvindo as pregações e ouvindo tudo o que vai estar acontecendo e vendo tudo o que estará acontecendo nesse lugar. Ou seja, que não terão que estar presente, muito menos porque vai chegar através via internet, satélite, televisão e assim por diante aos diferentes países. O cumprimento dessa visão vai cumprir a terceira etapa, que vai ser a etapa da palavra, onde a palavra falada vai estar trazendo grandes bênçãos para todo o povo de Deus, não só do país onde estará a visão da carpa se cumprindo, mas para todos os demais países, senão para todos os países, todas as nações, todos os indivíduos que estarão ouvindo e vendo, tudo o que estará se realizando nesse lugar, e também vão estar acompanhando os cânticos que estarão se efetuando nesse lugar. Agora vejam como a terceira etapa é para a bênção de todos que serão transformados. E ele diz, para todos os que estarão sentados ali e os que estarão conectados através do satélite e da internet e demais meios. Não para os que estejam na casa de outros lugares e em outras congregações reunidos, que não estejam conectados com a carpa. Simples assim. E Paulo, veja o que Paulo nos falou em Hebreus capítulo 10, versículo, vamos ver aqui, versículo 23 do capítulo 3 de Hebreus, diz o apóstolo Paulo: mantenhamos firmes, sem flutuar, a profissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos uns aos outros para estimular-nos ao amor e às boas obras. Veja o que nós lemos ali. Aqueles que não gostam das boas obras de Deus, que os filhos de Deus façam. Ou seja, que o companheirismo ao redor da palavra, nas atividades e tudo que Deus nos dá, é para ensinamento, para correção, porque a casa de Deus é para corrigir, para Deus, através da sua palavra, corrigir os seus filhos e encaminhá-los para que eles façam a vontade de Deus, como ele ensinou naquela ocasião aos seus discípulos: seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. E isso é o que Deus faz de era em era e de dispensação em dispensação. E consideremos uns ao outro para estimular-nos o amor e as boas obras, não deixando de nos congregarmos, como alguns têm por costume, senão exortando-nos, e tanto mais quando vês que aquele dia se aproxima. Vejam, não deixando de se congregar. Mas veja, teve um tempo onde, por essa pandemia que houve, o mundo todo fechou, trancou. Veja, houve esse fechamento que todos tiveram que fazer pelo satélite, internet, essas transmissões. Mas veja, depois que passou, retornamos novamente a nos reunirmos, porque essa é a ordem divina, que os filhos de Deus tenham companheirismo uns para com os outros. Não jogar e dizer: está bom que esteja nas suas casas, porque a pessoa pode estar na casa dela porque está doente, convalescendo ou por alguma situação. E aí Deus vê o coração dela, mas se a pessoa está na casa dela porque não quer congregar no lugar de reunião, então ele pode dizer: você que está aí, não se preocupe, que você está conectado comigo e pode ouvir. Aí está contra as Escrituras, e você está colocando, você está acrescentando ou colocando a palavra em uma dessa forma, aquele que não está sendo a pessoa guiada
pela ordem divina, o qual já foi falado claramente que desde a grande carpa catedral Deus estaria dando a fé de rapto. Estariam esses anjos de Deus no meio desse povo que está sendo preparado, não só no lugar onde tudo está acontecendo, mas nos demais lugares que estão conectados e também nos lugares onde a terceira etapa, que é a palavra, vai se movendo, se movimentando nesse tempo final. Aí é onde estão essas hostes celestiais acompanhando os filhos de Deus. Não tire o olhar da coluna de fogo. Não tire o olhar do Espírito Santo nesse tempo final. Tem somente uma voz. E vejam como no tempo onde o irmão Branham esteve vendo tudo o que estava acontecendo ali, que houve pregação e tudo que correspondia ao que já estava estabelecido nessas atividades que vinham sendo realizadas, ele esteve ali porque ele desceu depois e ali também estava o instrumento. Agora veja como isso tudo está se cumprindo nesse tempo final de uma maneira tão simples, porque vejam, temos o irmão Branham no nosso meio, e você me fala, como nós temos o irmão Branham no nosso meio? Bom, a mensagem e o mensageiro é a mesma coisa, e está aí a plataforma, o fundamento daquilo que esse mensageiro está realizando. E também, por outro lado, nós temos a mensagem do anjo, o qual também está conosco na terceira etapa. E temos também o Filho do Homem com os seus anjos. Aí está a aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Simples assim. E tudo em um homem, diz o reverendo William Branham na mensagem. O rapto, vamos ver se eu tenho por aqui, onde ele nos diz, vamos ver aqui se eu consigo rapidinho, página 25 da mensagem O Rapto. Diz, agora a voz de aclamação, Jesus executa as três coisas em sua descida. O que é uma aclamação? É uma mensagem. E sai primeiro. E aí desenha à esquerda uma pedra angular e escreve de 6 a 9 AM, o pão de vida trazendo a noiva à aflição. Agora Deus tem um modo de fazer as coisas. Ele nunca muda o seu plano, porque é o Deus imutável. Ele escreve à esquerda, Deus fará por profeta as três coisas, porque esse mensageiro final de Deus, ou ungido de Deus, o qual Deus está operando os mistérios de Jesus, de Moisés e de Elias, vejam, tem as três coisas. E aí está o irmão Branham, o anjo e o instrumento. Vê o simples que é tudo? Agora, depois já estarão os três juntos, fisicamente, com corpos glorificados ali. Mas antes, vejam, está em uma forma na qual, na página 42, e já estamos entrando aqui a algo onde vamos ver como podemos vê-lo, talvez até onde possamos abrir essa parte aí tão importante do que está acontecendo na página 42, parágrafo 345, diz Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Deus toma Pedro, Tiago e João em uma alta montanha à parte, em particular, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto brilhou como o sol, e as suas vestiduras eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Aconteceu dentro da transformação até o dia da sua vinda. Eles haviam levado a Jesus à montanha, ou eles os havia levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado.
As suas vestimentas brilharam como o sol no meio da sua força, e apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma o Filho do Homem vem agora? E primeiro vai ser Moisés e Elias. Agora observem, antes que Jesus volte à terra, agora um pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e converterá o coração dos filhos aos pais. A Bíblia diz isso. Jesus viu aqui, os apóstolos viram aqui a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele vai ser glorificado e voltará. A primeira coisa antes que o viram era o quê? Elias, depois Moisés. Israel voltando para lá, os guardadores da lei, e depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia! Vê a ordem da sua vinda? E ele escreve a vinda do Filho do Homem glorificado à direita, para cima. E em cima ele escreve também a adoção, desenha uma pedra angular, e escreve também Moisés e Elias é igual à vinda do rei. A vinda do reino. Agora veja isso tudo. É o que Deus está abrindo, que é o sétimo selo, abrindo a igreja noiva, ao qual dão os trovões, que contém essa fé de rapto, essa fé de translação. Agora vejam aqui onde nós paramos, um pouquinho mais adiante nesta mesma mensagem. No cumprimento, eu estou retornando a mensagem, a influência da dimensão celestial com o terreno. No cumprimento da visão da carpa, vai haver uma influência tão grande da dimensão celestial que o reverendo William Branham disse que o anjo do pacto e a coluna de fogo, a mesma coluna de fogo que guiou o povo hebreu, os libertou e os guiou pelo deserto e lhes iluminava o caminho, estará ali. E o anjo que acompanhava o reverendo William Branham também vai estar ali. Isso tudo ele viu. Agora nós já temos visto como é que estarão ali os dois. Vê o simples que é tudo, e tudo se cumpre tão simples que pode passar despercebido a muitas pessoas, mas aos escolhidos não. Eles não vão ser enganados. Assim que a influência da dimensão celestial vai ser ao máximo no cumprimento dessa promessa da visão da carpa. A influência vai ser tão grande que vai subir a nossa fé a tal grau que nós vamos ter a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Cremos nisso pela palavra que foi falada pelo Espírito Santo através dos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, entre os quais está São Pedro, São Paulo, cada mensageiro, o reverendo William Branham e assim por diante. Os anjos de Deus. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, nesse tema, os anjos de Deus, ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, ministros,